Como chegar ao fechamento e como transmitir confiança. O passo 1 é você entender quem é o cliente ideal. Cliente ideal é o cliente com mais chance de compra. Quando você entende quem é o cliente ideal, você está mais preparado para vender para ele. Que você sabe o que o cliente quer ouvir para comprar. Você tem que entender o que ele quer ouvir. O passo 2 é você entender quais são as etapas do processo de vendas, que é o seguinte, geralmente quando a pessoa fala, né, Sérgio, eu estou vendendo pouco, doutor Vendas, eu estou vendendo pouco, o que eu faço? É porque você não consegue entender as etapas do processo. Todo o processo de venda tem várias etapas, ok? Aí você tem que descobrir qual é a etapa que está te prejudicando mais. E ao entender a etapa que está te prejudicando mais, você vai melhorando aos pouquinhos cada uma dessas etapas. Aí, nesse processo de vendas, você tem que entender o problema que o cliente quer resolver. Porque as pessoas não querem comprar. Ninguém quer gastar dinheiro. Mesmo a pessoa que é consumista, ela não quer comprar. Ela quer eliminar algum problema. Você tem que saber qual o problema que o cliente quer resolver. Uma coisa muito incrível que muita gente erra, o cliente chega na sua frente, você começa a conversar com o cliente chega, você, olá, como vai? Bom dia, tudo bem? Como é que eu posso? Eu quero saber disso. Que bom. Aí você começa a falar do seu produto e do seu serviço. Se o cliente chegar na sua frente e você sair falando do nada, só de você, o cliente não vai querer comprar com você. O cliente quer resolver o problema dele. Se você chega e só fala de você, o cliente fala, pô, fulano é maior mercenário, só quer vender, só se preocupa com ele. O foco da venda não é no seu produto ou no seu serviço. O cliente quer perceber que você está preocupado com ele. Você tem que perguntar sobre o problema e comentar sobre esse problema de uma forma mais clara do que o próprio cliente falaria. A pessoa chega para conversar com você, você pergunta do problema dela, ela começa a responder. Você aprofunda as perguntas, você aprofunda o entendimento. Você percebe que o cliente está te dando resposta antes de você falar do seu produto ou do seu serviço. Quando o cliente fala que tem um problema, aí você comenta, cara, eu estou acostumado a atender clientes que têm esse problema. E aí você começa a explicar a ele, falar para o cliente do problema dele. Cara, esse problema acontece por causa disso, 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 disso. Isso aconteceu? Geralmente os clientes que falam do problema que você está falando, normalmente também acontecem isso. Então, quando você vai explicando, quando você vai falando do problema do cliente de uma forma mais clara que ele mesmo falaria, o cliente começa a confiar em você. Porque uma venda, ela acontece não quando você fala do seu produto ou do seu serviço. A venda começa a rolar quando o cliente percebe que você conhece muito do que ele está passando. E quando o cliente percebe que você é especialista no problema dele, que você sabe o problema que ele está vivenciando, a pessoa, caramba, se ele é especialista no meu problema, ele é especialista na solução do meu problema. E caramba, essa pessoa pode me ajudar. Quando chega nesse momento, aí olha só, chega a hora de você falar do produto ou serviço. Então, mesmo que o cliente chegue e pergunte, mas como funciona? Como é que é o seu produto? Como é que é o seu serviço? Mesmo que o cliente pergunte isso, ainda não está na hora de você falar, porque o cliente ainda não gerou confiança em você. Se você já chegar e falar do produto ou do serviço antes de você conversar com o cliente sobre os problemas dele, antes de você mostrar que é especialista no problema dele e na solução do problema dele, se você não fizer isso e já entrar na apresentação do seu produto, do seu serviço, o cliente não vai deixar você chegar no fechamento, entendeu?